Eu tenho uma palavra para compartilhar com você, e a gente estava vendo, para a coisa não ficar tão corrida e também ao mesmo tempo extensa, nós estamos fazendo uma série de 2 mensagens, tá bom? Então vai ser uma parte hoje, nós vamos concluir essa mensagem no próximo domingo. O tema da nossa palavra preste atenção, qual é o tema da nossa palavra? Os misericordiosos. Mateus capítulo 9, do versículo 9 até o 13. Mateus 9, de 9 a 13, quero que você me acompanhe. Partindo Jesus dali, viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e o seguiu. E sucedeu que, estando ele em casa à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e seus discípulos. Ora, vendo isto, os fariseus perguntavam aos discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Mas Jesus, ouvindo, disse: os sãos não precisam de médicos, e sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero e não holocaustos, pois não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Amém? Esse é o tema da nossa palavra, e eu quero usar esse texto como base aqui, queridos, para falar com você um pouco a respeito deste assunto, porque eu considero isso aqui de uma relevância muito grande para todos nós. Nós precisamos não apenas conhecer a respeito deste assunto, mas é entender que Deus espera de cada um de nós uma atitude no que diz respeito a isso. Então eu quero que você me acompanhe, eu quero que você preste bem atenção naquilo que nós vamos estar compartilhando. Misericórdia, qual a definição desta palavra? Preste atenção, misericórdia é um sentimento de compaixão despertado pela desgraça ou pela miséria alheia. A expressão misericórdia, ela tem origem no latim. É uma origem latina e ela é formada pela junção de 2 palavras, miserere, que significa ter compaixão, e cordis, que significa coração. Então, juntando, a definição de misericórdia é ter compaixão do coração. Ter compaixão do coração, é isso mesmo, preste atenção. Significa ter capacidade de sentir aquilo que a outra pessoa sente, é aproximar seus sentimentos dos sentimentos de alguém, é ser solidário com as pessoas. É como se eu escolhesse me colocar no lugar daquela pessoa, para eu entender a necessidade dela, aí só então eu vou poder ter uma atitude correspondente, entende? Por isso que fala, é ter compaixão do coração. É porque misericórdia significa, é colocar o miserável, a gente usa até de uma forma, assim, até errado, quando a gente fala para alguém, seu desgraçado, meu Deus, está chamando palavrão. O desgraçado é alguém que está vivendo sem a graça. Pegou aí? Então, por favor, não me diga que eu estou chamando um palavrão. Então, é pegar o miserável, nesse sentido, o desgraçado, alguém que está vivendo sem esse favor, essa graça, e estender para ele porque ele necessita. Entende? É muito importante a gente pegar isso aqui. Misericórdia é uma expressão ou uma exclamação usada quando nos deparamos com uma situação de desespero, de sofrimento. Quantos de nós já usamos essa expressão diante de uma situação terrível? Misericórdia, né? Uma situação de desespero, uma situação que leva você a expressar. Às vezes, na maioria das vezes, não passa de uma expressão, mas é como se o nosso coração tivesse despertado diante daquela situação. Às vezes a gente acaba não reagindo como deve, mas é uma expressão. Misericórdia também é uma expressão, é uma exclamação diante de uma situação de desespero, de sofrimento. É também um grito de quem pede compaixão. É um grito de quem pede compaixão. Você lembra os leprosos à beira do caminho? Você lembra Bartimeu? Jesus, filho de Davi, tem
misericórdia de mim. É uma expressão de alguém que está clamando por compaixão. Está clamando, está gritando. Misericórdia é a bondade e boa vontade ao miserável, ao aflito, associada ao desejo de ajudá-lo. Conceder misericórdia a alguém significa perdoar esse alguém pelo simples ato de bondade, apesar do outro não merecer o perdão. Queridos, para você entender melhor, deixa eu lhe dizer aqui uma coisa. Olha aqui para mim, por favor. Imagine, eu usei exemplo hoje aqui, vou usar um exemplo aqui. Pastor Júnior, imagine aqui, o pastor Júnior, só em nome de Jesus, nunca isso vai acontecer, amém? Vamos dizer, o pastor Júnior me ofendeu terrivelmente, falou mal de mim, e me xingou, me distratou, da pior forma possível. Isso não somente foi diretamente comigo, mas ele acabou espalhando aquilo outro. Aí eu estou terrivelmente ofendido. Porém, eu conheço a Bíblia. E a palavra diz que eu devo perdoar. Sim ou não? Sim. Eu devo perdoar. Porém, o que acontece muito é que eu digo, não, peraí. Respeite o meu momento. Eu não estou pronto para perdoar. Agora eu já sinto que eu estou mais preparado. Agora eu vou perdoar o pastor Júnior. E entre essa decisão e esse percurso, um enviado. Pastor, você está sabendo da última? Não, o que foi? Só não quero que você envolva meu nome. Você é fofoqueiro chique. Fofoqueiro chique, por favor, não gosto de me meter em confusão. Então, por favor, meu nome. Mas eu só quero te dizer porque é um boato, né? Entendeu? Chegou aqui e está saindo por aqui. Né? Chegou aqui e está saindo por aqui. Olha, mas assim, eu estava de longe e eu ouvi o pastor Júnior falando um negócio, não foi tão legal a seu respeito. Sem saber se foi verdade ou não, aquilo que estava assim, e você sabe por que a gente trava? Porque a gente fica esperando o momento em que nós vamos considerar que o pastor Júnior, ele já merece ser perdoado. Deixa eu lhe dizer uma coisa que eu tenho aprendido nessa minha caminhada. Olhe para alguém, vou usar esse termo que é melhor para a gente entender. Olhe para alguém que lhe ofendeu e chegue à seguinte conclusão: essa pessoa, ela não merece ser perdoada por mim. Ponto. Sério, pastor, isso? Sério, vou repetir, é tão sério que eu vou repetir. Chegue à seguinte conclusão: esta pessoa não merece ser perdoada por mim. Ela precisa ser perdoada. Faz sentido isso para você? Porque quando eu digo ela precisa, aí eu deixo o mérito de lado. Eu vou olhar a necessidade da pessoa. Porque eu vou fazer tal como Jesus fez comigo. Quem merecia ser perdoado por Deus aqui? Levanta a mão aí. Quem merecia? Ninguém. Todos pecaram e separados estão da glória de Deus. Aí Deus olha do céu para a terra. Isso está tanto em Salmos quanto em Romanos. E está escrito que ele não vê um justo sequer. Então Deus diz, chega à conclusão. Romanos capítulo 11, versículo 30. Deus encerrou todos no pecado para usar de misericórdia para com todos. Então ele conclui: ninguém merece ser perdoado, todos precisam ser perdoados. Meu Deus, isso faz a grande diferença. Amém, queridos? Isso faz a grande diferença. Eu deixo de olhar para a perfeição da pessoa e eu começo a olhar que ela é uma pessoa tão necessitada quanto eu.
Então, assim como eu não merecia ser perdoado, ela também não merece. E assim como Deus me perdoou por causa da minha necessidade, eu vou perdoá-la por causa da necessidade dela. Só quem está entendendo, diga um amém para mim aí. Misericórdia divina significa Deus perdoar os pecados apesar das faltas cometidas pelos pecadores. Queridos, misericórdia é a libertação do julgamento. Guarde isso. Misericórdia é a libertação do julgamento. É uma coisa que já está tudo pronto. O julgamento é certo, a sentença é certa, a condenação é certa. Mas está escrito: a misericórdia prevalece sobre o juízo. Meu Deus do céu. A sentença determinada, Deus diz: eu escolho usar de misericórdia para com todos. Eu escolho ser misericordioso para com todos. Amém, queridos? Agora caminhe comigo nesse texto. Imagine esse quadro aqui, que o Evangelho de Mateus, Evangelho de Lucas, nos apresenta a respeito da história do próprio Mateus. Veja aqui, imagine isso comigo. Mateus, ele foi convidado pelo próprio Jesus para segui-lo. Jesus passa na coletoria e diz: vem, segue-me. Está escrito que ele deixa tudo e passa a segui-lo. Mas se você for ver na sequência do texto, você vai ver que Mateus, para mim aquilo é uma expressão de gratidão e muita alegria. Mateus, logo depois, ele resolve dar um banquete na casa dele. E aquele banquete nos tempos antigos, você sabe como era conhecido? Comunhão de mesa. Ele resolve dar um banquete. Você sabe por que ele dá aquele banquete? Porque ele considera que ele foi alvo da misericórdia de Jesus Cristo. Eu não merecia, mas ele passou por mim e ele me fez um convite: vem, segue-me. E ele decide segui-lo e ele dá um banquete. Quem são os convidados de honra de Mateus? Publicanos e pecadores. E quem está lá no meio? Jesus. Pronto. Publicanos e pecadores são os convidados de honra de Mateus, e Jesus está no meio lá com os seus discípulos. E os fariseus chegam de perto e falam, preste atenção, Jesus está na mesa com os seus discípulos. Os fariseus chegam lá e falam: por que o vosso mestre come com publicanos e pecadores? Olha aqui para mim. Você sabe quando você quer falar uma coisa para irmã Nilma e você quer que a Jennifer escute? Não, eu não estou falando com ela, eu estou falando com você. Eles estão falando em voz alta. A Bíblia diz que Jesus ouviu. Por que o vosso mestre Por que o vosso mestre come com publicanos e pecadores? E a Bíblia diz que Jesus ouviu. E ele pega e ele diz: os sãos, eles não precisam de médicos, os doentes sim. Eu não vim chamar justos, eu vim chamar pecadores ao arrependimento. Mas eu digo mais: vão e procurem saber o significado de misericórdia quero, e não holocaustos, não sacrifícios. Procurem saber o que isso significa. Numa outra versão, o versículo 13 diz assim: e acrescentou: agora vão e aprendam o significado desta passagem das Escrituras. Quero que demonstrem misericórdia e não que ofereçam sacrifícios, pois não vim para chamar justos e sim pecadores ao arrependimento. Queridos, Jesus, ouça isso aqui que é muito interessante. Jesus estava pedindo aos fariseus, aqueles que eram os doutores em teologia, filosofia, direito e ética da época, que se voltassem para as Escrituras e lessem atentamente o que está escrito em Oséias capítulo 6, versículo 6, para que eles entendessem que ele, Jesus, não estava pactuando com o pecado, e sim estava ali para salvar os pecadores. Pastor, o que está escrito em Oséias capítulo 6, versículo 6? Oséias 6, 6 está escrito: afinal, o que desejo é o vosso amor e não sacrifícios, entendimento quanto à pessoa de Elohim,
Deus, mais que ofertas e holocaustos. Então o que ele está dizendo aqui? Olha, vocês sabem o que eu espero e desejo de vocês? É amor. Amor que se expressa com atitudes, com ações, e não sacrifícios. Porque reflita comigo, sacrifício no passado, o que exigia de alguém? Arrependimento? Não. Exigia posses. Você cometeu tal pecado, traz um cordeiro que entrega ao sacerdote, e ele vai oferecer o sacrifício em seu favor, e o seu pecado vai ser perdoado. Isso era uma coisa assim tão, sabe, sem sentido em certa forma, porque, entenda, não sem sentido de menosprezando, porque a Bíblia fala que era a sombra das coisas que haveriam de vir, mas eu estou falando no sentido de que não exigia uma atitude do coração, de amor, de misericórdia, de graça da parte deles. Isso é tão sério que Deus usa o profeta Joel no capítulo 2, versículo 12, para dizer: rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Ou seja, chega de manifestações externas de arrependimento. Rasga por dentro. Me mostra que por dentro você está verdadeiramente arrependido, e não simplesmente por causa de rasgou a veste, colocou cinza sobre a cabeça, se jogou no pó, aí está arrependido. Deus diz: não, chega disso. Chega de sacrifícios que não transformam. Chega de sacrifícios que não revelam de fato o seu coração. Aí quando eles procurem saber o que significa misericórdia, eu quero. O que significa isso, Senhor? O que eu desejo é o vosso amor, não sacrifícios. Entendimento quanto à pessoa de Elohim, Deus, mais do que ofertas e sacrifícios. É como se ele dissesse: se vocês conhecem o Deus Elohim, o Deus Elohim, se vocês conhecessem eles, vocês iam parar de oferecer sacrifícios e iriam oferecer misericórdia. Amém? Vocês iriam parar de oferecer isso e oferecer a verdadeira misericórdia. Nos tempos de Jesus, a misericórdia, preste atenção, era muito rara. E eu mencionava 3 exemplos aqui. Um filósofo do porte de Aristóteles, ele dizia o seguinte: o escravo é uma ferramenta. Para ele, os escravos era simplesmente uma ferramenta de trabalho, de consumo. Outro personagem daquela época, Védios Polo, ele lançou um escravo às piranhas do seu aquário, porque este quebrou uma taça. Uma taça. Ele lançou para as piranhas do aquário porque ele quebrou uma taça. Hilário, em uma carta, a esposa grávida escreveu: se for menino, deixe viver. Se for menina, deixe-a morrer. As mulheres, elas não tinham valor. Os escravos eram coisas, e isso na sociedade culturalmente mais adiantada da época. Queridos, Mateus capítulo 5, versículo 7, olha o que está escrito: bem-aventurados os, me ajude aí, bem-aventurados os, por quê? Porque alcançarão misericórdia. Se você for parar para você ver as bem-aventuranças, você vai ver que a promessa, ela é diferente. Por exemplo, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Mas quando chega sobre a misericórdia, bem-aventurados misericórdios, porque eles serão misericordiosos, porque eles serão alcançados por essa mesma misericórdia. Eles vão ser alcançados por elas, porque eles alcançarão misericórdia. Deixa eu ir mais adiante que você vai entender algumas coisas bem importantes aqui. Jesus, ele está nos dizendo que nós seremos felizes se nós formos misericordiosos. Mas por que, Senhor? Por que nós seremos de fato felizes, até realizados, se nós formos misericordiosos? 3 razões. Primeira, felizes os que são misericordiosos hoje, pois se amanhã eles necessitarem de misericórdia, eles irão alcançá-la. Mateus capítulo 7, versículo 12. Façam aos outros aquilo que vocês querem que eles façam a vocês.
Isto é, em poucas palavras, o ensino da lei de Moisés e dos profetas. Da lei de Moisés e dos profetas. Deixa eu lhe falar um exemplo aqui bem rápido. Vários anos atrás, eu e minha esposa, nós fomos em uma outra cidade do Pará fazer uma visita numa igreja que não era nossa. A gente respeita a prática deles, a gente respeita. Mas quando o pastor nos subiu no púlpito, ele chamou a atenção da igreja e ele disse: irmãos, eu fiquei sabendo que ontem à noite 3 jovens dessa igreja foram em um aniversário e lá eles beberam cerveja. Se esses jovens estão aqui, eu quero que venham aqui na frente e fiquem de joelho aqui agora. Deus sabe que eu não estou aumentando uma palavra aqui que eu estou lhe dizendo. Vieram 2 jovens e se ajoelharam lá. Eu digo, se o terceiro estava por lá, ele pulou a janela e sumiu. Os 2 ficaram de joelhos lá. Você acha que essa parte foi bem difícil? Que você não sabe da segunda parte. Quando os 2 estavam de joelhos lá, ele perguntou: igreja, eu quero saber se a igreja perdoa esses 2 jovens ou não. Graças a Deus que a igreja disse amém. Olha aqui para mim. Como eu gostaria de ser tratado se fosse o Elso que tivesse pecado. O pastor Elso, ele ia gostar de ser trazido à frente? Não. Então por que eu vou querer que aconteça com os outros aquilo que eu não quero que aconteça comigo? Jesus disse: olha, façam aos outros aquilo que vocês querem que façam com vocês. Está bem claro isso? Sim ou não? É isso que Jesus diz, Mateus 7,12. Façam aos outros aquilo que vocês querem que eles façam a vocês. Eu falo para você de todo o coração, eu nunca vou querer que faça um negócio desse comigo. Mas o que Jesus está dizendo, Elso? A misericórdia que você usa hoje, ela vai voltar para você, vão usar para você se você precisar amanhã. Amém, queridos? Então eu não posso colocar uma sentença maior sobre alguém e que eu não quero ela para mim se eu cometer o mesmo erro. Segundo, felizes são os misericordiosos, por quê? Número 2, porque o nosso Pai Celestial é misericordioso. Lucas 6,36. Sede misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. Se eu não for misericordioso, eu estou negando a minha nova natureza em Cristo. Entende? Eu estou negando. Porque se meu Pai é misericordioso, eu sou herdeiro dele. Amém? Só quem me ouviu, diga amém. Amém. Eu sou herdeiro dele. Então é para eu herdar aquilo que ele tem para me dar. Então ele diz: sede misericordiosa. Imagina a pergunta: por que eu devo você? Aí o pai olha e diz: porque eu sou. Se você não tiver nenhum outro motivo, aprenda do seu pai. O seu pai é misericordioso. O que Jesus está nos deixando? Jesus está nos deixando bem claro aqui qual é o padrão. Use de misericórdia hoje, que se você precisar amanhã, essa misericórdia ela vai te alcançar. Seja misericordioso, por quê? Porque o seu Pai Celestial também, Ele é misericordioso. Amém, queridos? O nosso Pai é misericordioso. Terceira razão, porque felizes somos misericordiosos, escute, porque conforme Jesus ensinou, o fiel é avaliado pelo que ele dá. Mateus 7,2: pois com o critério com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também.
Qual é o meu critério que eu estou usando para julgar alguém? Qual é a medida que eu estou usando? É como se Jesus dissesse: opa, preste atenção. Antes de você estabelecer o seu critério, antes de você estabelecer qual medida você vai usar, cuidado, porque vai ser o mesmo usado para você. Vai ser usada a mesma medida para você. Só quem está me ouvindo, dá um amém aí, por favor. Eu quero mencionar bem rápido aqui alguns exemplos aqui. Primeiro exemplo, Lucas 7, do 36 ao 50. Convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, e entrando por detrás aos seus pés, chorando, regava-os com suas lágrimas e os enxugava com os próprios cabelos, e beijava-lhe os pés e os ungia com unguento. Ao ver isto, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo: se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Ele respondeu: dize-a, mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Um deles lhe devia 500 denários e o outro 50. Não tendo nenhum dos 2 com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Respondeu-lhe Simão: suponho que aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhe: julgastes bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Não me deste ósculo, ou seja, um beijo. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta com bálsamo ungiu os meus pés. Por isso te digo: perdoados lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então disse a mulher: perdoados são os teus pecados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: a tua fé te salvou, vai e não peques mais. Eu estou entrando no outro texto aqui que eu vou mencionar só outra hora. Mas ele diz: vai-te em paz, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Queridos, pare para você pensar comigo. Se depender só de Simão, aquela mulher ainda está dentro da casa dele? Nem em pensamento. Ele tinha enxotado, jogado fora aquela mulher. Porque você sabe o que é mais fácil a gente usar de bondade? É para com aqueles que a gente imagina que tem alguma coisa para nos dar em troca. Quem não tem, a gente pensa 2 vezes: eu vou dar, o que eu vou ganhar? Eu estava dando testemunhos de manhã aqui. Eu terminando a conferência ontem, terminou a conferência aqui ontem. Aí um jovem chegou comigo, de uma das nossas igrejas do interior aqui. Chegou comigo: pastor, eu queria que você orasse comigo para Deus abrir uma porta de emprego para mim. Não estou trabalhando. Ele disse: e qual é a sua área? Ele disse: não, é barbeiro. Ele disse: e você tem as ferramentas já? Eu tenho as ferramentas todas de trabalho. Tenho o local? Tenho já o local. Se eu devo orar então pelo que para você? Disse que eu não tenho cadeira para usar. Eu não tenho cadeira para usar. E eu olhei para ele, eu disse: eu vou te dar uma poltrona. Eu dei a minha poltrona do meu escritório para ele. Foi um negócio tão forte do Espírito Santo, eu dei, não pensei 2 vezes, eu dei. Mas pare, se eu fosse pensar, o que ele vai me dar em troca? Diz: não, já pensei, eu vou de mês em mês para ele cortar meu cabelo lá. Não, eu só vou te dar se tu cortares o meu cabelo todo mês. Você entende? É fácil a gente usar de bondade, de misericórdia para alguém que a gente sabe que vai nos dar algo em troca, e alguém que não vai dar. Aí vai ser aquilo que Jesus diz: olha, eu espero de vocês misericórdia, ato de amor e não sacrifício.
Amém, queridos? Segundo exemplo, Mateus capítulo 18, do versículo 23 em diante. Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. E, passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Diga, 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o seu senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se reverente, rogou: sê paciente comigo e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora, perdoando-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. 10.000 talentos, 100 denários. E agarrando-o, sufocava, dizendo: paga-me o que me deves. Então o conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: sê paciente comigo e te pagarei. Ele, entretanto, não quis. Antes, indo-se, o lançou na prisão, até que saldasse a dívida. Vendo os seus companheiros o que havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então o seu senhor, chamando-lhe, disse: servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? E, indignando-se, o seu senhor o entregou aos verdugos, até que lhe pagasse toda a dívida. Conclusão: assim também meu Pai Celestial vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Se você for ver a definição de verdugos, significa demônios. Você sabe que alguém que trava o coração e não usa de misericórdia, essa pessoa, ela está sujeita à ação de demônios na vida dela. Por quê? Porque ela está presa e ela está prendendo o ofensor também. E se está presa por causa de mágoa, de ressentimento, de ódio, isso significa que não há espaço para o amor. Quem está me acompanhando aí? Aquele servo alcançou misericórdia de seu senhor, mas não usou de misericórdia para com o seu semelhante. Ele recebeu, na medida em que ele recebia, ele deveria dar. E terceiro exemplo aqui que eu quero dar para você para finalizar. No terceiro exemplo não, eu quero ler um texto. Eu vou pedir que você fique de pé, por favor, fique de pé, em nome de Jesus. Eu quero que você preste muita atenção nesse texto que eu vou ler agora no final aqui. Preste muita atenção. Salmos 109, do versículo 12 ao 16. Preste atenção, as palavras são muito fortes, essas primeiras palavras aqui. Ninguém tenha misericórdia dele, nem haja quem se compadeça dos seus órfãos. Desapareça a sua posteridade, e na seguinte geração se extinga o seu nome. Na lembrança do Senhor viva a iniquidade de seus pais, e não se apague o pecado de sua mãe. Permaneçam ante os olhos do Senhor, para que faça desaparecer da terra a memória deles. Você pergunta: pastor, por que o salmista está tipo como se fosse orando e desejando, em certo sentido, coisas tão rígidas para alguém? Olha a resposta: porquanto não se lembrou de usar de, mas perseguiu o aflito e o necessitado, como também o quebrantado de coração, para os entregar à morte.
O que ele está dizendo? Ele não usou de misericórdia, não haverá misericórdia para ele. E queridos, olha aqui para mim. A graça de Deus é maravilhosa. Porém, todavia, entretanto, eu posso travar a ação dessa graça na minha vida quando eu decido fechar o meu coração e eu escolho viver remoendo a ofensa. Eu fico preso aqui, a pessoa fica presa lá. E às vezes o inimigo convence, não é só a pessoa, deixa. Uma pessoa uma vez falou, um pastor cometeu um pecado, não sei de que nível, acho que foi com palavras, atitudes, contra uma pessoa que ela não era seguidor de Jesus. E esse pastor, depois arrependido, ele decidiu voltar com aquela pessoa para pedir perdão. E ele chegou com ela e disse: olha, eu quero lhe pedir perdão, porque eu fiz isso. Ela disse: eu não lhe perdoo. Por causa disso, nós vamos comparecer diante de Deus por causa disso. Olha aqui para mim. Enquanto eu não perdoo, quando eu decido perdoar e liberar misericórdia, e quando a pessoa ela recebe, na minha imaginação, isso é destruído no meio do caminho. Não é mais um peso para mim, não é um peso para você. Pastor, e se a pessoa ela não aceitar? Eu estou livre. Agora é entre ela e Deus. Bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. A misericórdia que eu libero hoje é a misericórdia que vai ser liberada para mim amanhã, se assim eu precisar dela. E olha aqui para mim. Você sabe quem mais necessita de misericórdia da nossa parte? Segura isso aí. Vou repetir. Você sabe quem mais necessita de misericórdia da nossa parte? Os nossos familiares. Olha aqui para mim. Porque as maiores dores, as maiores ofensas, elas acabam surgindo daqueles que nos rodeiam. Sabe aquelas expressões: poxa, se fosse um estranho que tivesse me falado isso, se fosse um estranho que tivesse feito isso comigo, poxa, mas foi você. Então quem mais necessita de misericórdia são os nossos.